Amém. Podeis assentar, amados. Livro de Josué, capítulo 7, verso do 1 ao 9. Nesta manhã, bom dia aos nossos irmãos que nos acompanham aqui pelo Facebook. Avisar os irmãos que têm nos acompanhado que nós transmitiremos apenas a pregação da palavra de Deus. Houve algumas mudanças no YouTube, então nós vamos só transmitir o momento da mensagem da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, nós lemos aqui o texto introdutório, Josué capítulo 7, e é um texto que é muito conhecido. Eu acho que se eu perguntar aqui, você conhece essa passagem? Tenho certeza que você já conhece essa passagem de Josué, o capítulo 7. Eu quero falar com vocês nesta manhã, refletir com vocês sobre a importância da unidade do povo de Deus, baseado no capítulo 7. A importância, quando eu falo de unidade, eu estou falando de força. Quando eu estou falando de unidade, eu estou falando de um ajuntamento que tem o mesmo pensamento, que tem o mesmo propósito e que luta pela mesma coisa. Quando nós lemos aqui o texto de Josué, nós vamos ver que se trata logo depois de uma grande vitória do povo de Deus, quando eles entram lá em Jericó. E Jericó e Ai, eles oferecem a nós um retrato, um contraste entre o resultado e entre a obediência, mas também nos mostra as consequências da desobediência e a consequência da obediência. Quando nós lemos o povo de Deus entrando na cidade de Jericó, a Bíblia vai nos mostrar que eles estão unidos. A Bíblia vai nos mostrar que Josué consulta Deus, e eles estão unidos. Deus dá as coordenadas de que maneira eles entrariam e de que forma eles entrariam e tomariam posse da cidade de Jericó. Deus deu a estratégia: vocês vão fazer isso, isso e isso, vão dar 7 vezes, ninguém vai lutar, ninguém vai guerrear. Todos nós conhecemos essa história. E eles cumprem exatamente aquilo que Deus pede a eles. Eles cumprem à risca, obedecem à ordem de Deus. E é tão verdade que eles obedecem à ordem de Deus, é que eles têm êxito, eles têm vitória. Eles conseguem entrar em Jericó, uma cidade murada, fortificada, e eles conseguem entrar debaixo de uma obediência, atenção naquilo que Deus já havia lhe instruído. Muito bem, uma vitória maravilhosa, extraordinária. Mas só que daí entra então a cidade de Ai. E o grande problema de se iniciar um projeto, o grande problema de se iniciar um propósito, é quando eu saio de uma grande vitória e acho que eu posso continuar fazendo as coisas do meu jeito, da minha maneira. Não é assim com Deus. Deus não trabalha dessa forma. Deus, Ele quer a nossa obediência e a nossa unidade do povo de Deus sempre, não é só uma vez. Deus não quer que nós consultemos a Ele só uma vez, ou de vez em quando. Deus quer que o seu povo em unidade, em comunhão, esteja plenamente de comunhão com Ele, buscando a Ele, dependendo dEle, buscando a direção para aquilo que irá fazer. Mas quando eles vão então, o povo de Deus vai agora enfrentar a cidade de Ai, o texto vai nos mostrar que não há oração. O texto vai nos mostrar que não há uma busca da parte do Senhor. Senhor, como que nós devemos fazer? O que faremos? Não, Josué não consulta a Deus para fazer isso. Pelo contrário, o texto vai nos mostrar que imediatamente eles tomam uma atitude e vão para a cidade de Ai tentar derrotar esses inimigos. A Bíblia vai nos mostrar então que houve uma grande consequência disso. Enquanto Israel entra agora na desobediência, e eles vão entrar na desobediência por conta de Acã. Acã, do povo de Deus, é o único que desobedece à ordem de Deus, trazendo alguns utensílios e colocando debaixo da sua tenda.
De todo o povo, todos os povos obedeceram, mas existia um lá que, por nome Acã, e que o seu nome significa turbulento. Ele toma aquilo que é anátema, aquilo que Deus amaldiçoou. O que significa anátema? Anátema significa maldito, amaldiçoado. Deus amaldiçoa, mas ele pega, Acã pega alguns utensílios e traz para si. E o texto vai dizer então que o povo de Deus, então, eles entram em plena desobediência, e a consequência disso é a derrota. Enquanto Israel não elimina o pecado, eles permanecem então debaixo da maldição. Mas eu quero chamar sua atenção falando sobre a importância da unidade do povo de Deus. A gente precisa entender que o povo de Deus, quando alguém peca, quando alguém falha no meio do povo de Deus, a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Toda a igreja, todo o povo sofre. Nós não podemos de forma alguma, de maneira nenhuma, viver um cristianismo singular. Eu preciso viver um cristianismo no plural. Eu preciso viver um cristianismo pensando não só na minha igreja, mas pensando no povo que comporta essa igreja. Quando eu penso diferente, quando eu saio da caixinha, eu estou correndo o risco de trazer sérios problemas para a igreja, para o corpo de Cristo. Eu preciso entender o que significa ser corpo, eu preciso entender o que significa ser membro do corpo de Cristo. Então, ser membro do corpo de Cristo, se o meu dedinho do pé estiver ferido, machucado, todo o meu corpo vai sentir, todo o meu corpo. No cristianismo, nós precisamos entender isso, que quando eu cometo alguma coisa errada, quando eu peco, quando eu falho, toda a igreja, os meus irmãos irão sentir, a igreja será ferida por conta disso. E aqui está um exemplo clássico, fiel, de como a igreja é afetada pelo pecado de um irmão. Por conta de Acã, o povo perde, mas perde feio, eles saem correndo, eles saem humilhados, por conta do pecado de alguém. Então, eles permanecem debaixo de maldição, e eles são derrotados. Mas aí a gente vê no capítulo 8, que Israel finalmente, ele vai prevalecer contra Ai, e pela leitura da lei, o povo então vai aprender a lição, eles vão aprender a lição. Mas aí falando dessa desobediência e dessa derrota, o capítulo 7 de Josué, então ele começa e ele termina falando sobre a ira do Senhor. Ele termina falando sobre a ira do Senhor como um fogo consumidor. Ele fala dessa ira do Senhor que se acende contra Israel por conta da desobediência de Acã, e só se apaga quando Israel enfrenta então o problema e elimina o pecado do meio de si. Há muitas coisas que acontecem na igreja porque muitas das vezes nós precisamos encarar o pecado seriamente. Eu preciso encarar o meu pecado seriamente, porque eu preciso pensar que quando eu peco, eu faço parte de um corpo, há uma unidade. Quando eu peco, eu preciso ter esta consciência, eu preciso ter essa sinceridade comigo mesmo, primeiramente com Deus, de saber, a minha igreja corre perigo. Se eu não tiver essa convicção na minha mente, eu trarei sérios problemas para a minha igreja, para o corpo de Cristo. Eu preciso ter essa convicção. Eu não posso, eu costumo dizer, e essas são frases minhas, eu costumo dizer que nós não podemos viver um cristianismo irresponsável. Nós não podemos viver um cristianismo egoísta, pensando só na minha vida é minha, quem manda sou eu, o pastor não manda na minha vida. Não quero mandar na sua vida mesmo, eu quero que Deus conduza a sua vida, eu quero que Deus seja o dono da sua vida. Eu não, eu só apacento as ovelhas dele, eu sou um servo, que vou cuidar das ovelhas dele, eu tenho que cuidar direito, e ai de mim se eu não cuidar direito. Mas a grande verdade é que eu preciso entender que quando eu ajo errado, eu estou ferindo toda a igreja. Ah, mas isso não tem nada a ver. Tem a ver, olha para o texto, olhe para o texto, que não precisa de muita teologia para você entender isso. Olha para o texto, como que Deus trata o povo de Israel. Tem um anátema no meio de vocês. Enquanto vocês não resolverem essa maldição, enquanto vocês não resolverem esse problema aí,
vocês continuam sendo amaldiçoados. Irmão, você já pensou o que é isso? É por isso que nós, presbiterianos, nós temos esse momento de confissão de pecados. Sabe por quê? Para trazer à nossa memória, à nossa consciência, que nós, apesar de sermos salvos, eleitos em Cristo, nós continuamos pecando, meu irmão. Enquanto nós estivermos nessa carcaça aqui, nós vamos continuar pecando. Ah, mas e a santificação, a obra da santificação? Sim, a obra da santificação, ela vai nos santificando, ela vai purificando a nossa vida. Mas ela vai fazendo isso até nós chegarmos na estatura de varão perfeito, e nós não estaremos mais aqui quando isso acontecer também. Mas enquanto isso não acontece, a primeira coisa que Deus vai chamar a atenção, enquanto vocês não tirar o anátema no meio de vocês vão continuar amaldiçoados. Eu preciso pensar na importância da unidade do povo de Deus. Eu preciso pensar nisso. Eu preciso pensar quando eu for agir. Eu preciso pensar sobre a minha conduta, e não aqui dentro da igreja, fora da igreja. Eu preciso pensar na minha vida fora das quatro paredes, porque a minha vida tem que falar muito mais alta depois desse púlpito, que eu tenho que mostrar quem eu sou. Vocês não podem se iludir comigo aqui atrás do púlpito, vocês têm que ver a minha vida depois desse púlpito. Você não pode se iludir com o seu irmão que está aí do teu lado, você tem que ver a vida dele depois disso, nas redes sociais, no trabalho, na faculdade, nos seus relacionamentos de amizade. É depois daqui, é depois desse culto, que nós somos provados. É depois desse culto que nós vamos entender o que significa a unidade. Eu preciso entender a importância da unidade do povo de Deus. Então, Acã, ele desobedece então a ordem de Deus, ele tomou as coisas condenadas, ele reteu o que pertencia ao tesouro do Senhor, e como então já havia sido pronunciado, todo o arraial se tornou maldito, e isso foi confundido, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. Meus amados, nós somos tentados a achar que determinados pecados são inofensivos. Nós temos a tendência de achar que determinados pecados são inofensivos, ou que no máximo trarão consequências somente para mim. Eu estou pecando, vai trazer consequências só para mim. Não, Senhor, não. Isso é um pensamento enganoso, não traz só para mim. Assim como o pecado de Adão trouxe consequência para toda a humanidade, e nós vivemos e nascemos e somos gerados em Adão, as consequências também veio para nós. Então, Acã, ele trouxe consequências desastrosas. Ele trouxe, não só Acã trouxe consequências desastrosas para a sua família, mas ele trouxe também para toda a comunidade de Israel, sofreu. Qual é o pensamento que nós temos de igreja? Qual é o pensamento que nós temos de unidade? Deus chama a atenção para a importância que Deus dá para a unidade da igreja, para a unidade do povo de Deus. Deus zela por isso? Zela. Ele quer que o povo ande na mesma linha, mesmo pensamento, mesmo propósito, a mesma obediência. Quando eu não obedeço, quando eu quero fazer aquilo que eu penso, quando você quer fazer aquilo que você pensa, você precisa pensar que toda a igreja sofrerá pelo aquilo que você pensa. Se aquilo que você pensa não for bíblico, não ferir a santidade de Deus, o povo de Deus vai sofrer por aquilo que você cometeu. Então nós precisamos pensar sobre a importância da unidade. Mas aí nós vemos também a prepotência do povo. E voltaram, olha aí o verso 7. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos inimigos. Josué, não vamos gastar tempo com oração. Para que nós vamos consultar o Senhor? Afinal de contas, olha só a grande cidade que a gente derrubou. A gente já foi lá, sondamos até. O povo é pouquinho. Para quê? Nem precisa levar todo mundo. Sabe aquela ideia, se garantindo? Se garantindo? Meu irmão, quando a gente se garante,
sem oração, sem exame das escrituras, sabe o que é que ao final? Nós vamos dar soco em ponta de prego, nós vamos quebrar a cara. A prepotência do povo de achar que a cidade de Ai é um povinho pequeno, é um povinho, isso a gente se ilude porque venceu uma batalha, acha que a próxima, a gente precisa consultar Deus, afinal de contas Deus já nos deu vitória, está garantido. Quem falou isso? Quem que disse isso? Todas as vezes que eu for fazer algo a Deus, todas as lutas que vêm a mim, eu preciso estar banhado de oração, da direção de Deus. A prepotência deles trouxe a derrota. Vamos lá. Como em Jericó, Josué então envia os seus espias espias a Ai para quê? Para avaliar a situação. O relatório vem, ao invés de ressaltar a confiança em Deus, ao invés de ressaltar a confiança, vamos continuar confiando no Senhor, vamos orar a Deus, eles consistem então em subestimar a força de Ai e o poderio militar. Josué então faz segundo a presunção dos espias, aconselhando então, e o resultado então é de uma derrota e de uma vergonha. Josué agora dá ouvido aos espias. Você não vai ver Josué aqui consultando a Deus, ele não vai consultar, pelo contrário, ele dá atenção aos espias. Não, está tranquilo, Josué, vamos lá, está tudo certo. E ele então manda, então sobe, então Josué faz segundo a palavra deles, dos espias, e eles vão, e os homens, e assim subiram lá do povo uns 3.000, verso 4, uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na cidade, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Eles não consultam a Deus. Quando é que o povo de Deus perde batalha, irmão? É quando o povo de Deus não ora. Irmão, você quer ver os cultos que tem menos frequência de oração? Vem aqui, você vai contar no dedo quantas pessoas tem aqui na oração. Por quê? Porque a oração vai mortificar a carne. Quem não quer oração é só carne. A oração vai fortalecer a unidade da igreja, mas você vem no culto de oração, no estudo bíblico, são os cultos que menos têm frequência. Sabe por quê? Porque vai tratar a carne, porque vai mortificar a carne. Mas eu tenho que olhar para isso e continuar da mesma maneira? Não, eu tenho que olhar para isso e me levantar e me fortalecer, porque afinal de contas eu faço parte de um corpo, eu faço parte de uma unidade. O povo é presunçoso, não quer consultar o Senhor, se garante na primeira vitória e acha que está tudo certo. Não está. A igreja precisa continuar constantemente buscando a direção de Deus, porque senão ela pode ter vitória aqui e ter derrota logo após. A igreja não pode ficar sem oração. A igreja não pode ficar sem o ensino da palavra de Deus, onde vai instruir a igreja. Então, sucedeu então a Israel o que devia acontecer com seus inimigos. Então o exército de Israel virou as costas diante dos seus inimigos, e o coração do povo se derreteu de temor. Em que pese ter escolhido então ouvir aqueles espias, do que buscar a direção de Deus. Então todos os que pecarem, eles sofrerão as mesmas consequências, mas todos aqueles que se arrependerem, eles receberão o perdão de Deus. E eles, achando e corrigindo, eles devem achar e corrigir o erro. Eles perdem, eles não não consultam a Deus. Josué não consulta a Deus. Josué era o líder. Josué errou? Errou. Mas Josué entrou. Errou, irmão. Ele não consulta, ele não busca direção. Ele deveria fazer como ele fez. O que nós vamos fazer? De que maneira nós vamos entrar? Como vamos fazer? Ele não faz isso. Ele pega a palavra, ele confia piamente. Vai lá. Eles vai, perde, sai correndo de lá, humilhado. Mas eles precisam achar e corrigir o erro. Olha comigo o verso 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, senão eliminados do vosso meio a coisa roubada.
eu não serei com vocês, vocês têm que eliminar, vocês têm que achar e corrigir esse erro. Então Josué, os anciãos, eles se prostram diante de Deus para lamentarem, eles se prostram perplexos pela derrota. Josué está paralisado, perguntando a Deus o porquê da derrota. Olha comigo o verso 9: ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, o que farás o teu grande nome? O que farás, Senhor? Josué estava paralisado, perguntando a Deus por que da nossa derrota. Mas Israel, e não o Senhor, havia falhado em guardar a aliança. E um ponto interessante aqui é a preocupação de Josué com o nome do Senhor. O que fará com o teu nome? Porque é o teu nome que está sendo envergonhado, é o teu nome que está sendo humilhado. E a preocupação de Josué é com o nome do Senhor. Se o povo santo de Deus perecesse ali, o testemunho do nome e do poder de Deus seria prejudicado. É isso que Josué estava dizendo. Então era necessário tirar o pecado e purificar o povo para dar continuidade à conquista. Então o Senhor exorta Josué para parar de lamentar e levantar e consertar o problema, revelando a existência do pecado no meio do arraial. Enquanto a situação permanecesse, Israel estaria condenado à derrota. E a partir aí do verso 13 ao verso 18, Acã teve várias oportunidades de confessar o seu erro e devolver aquilo que havia sido roubado, mas ele preferiu ocultar até que não lhe restasse mais alternativa nenhuma. Ao confessar, ele descreve então que a raiz de sua decadência, da sua transgressão, foi a sua cobiça. E essa atitude então de Acã o levou a furtar uma capa babilônica que deveria ser destruída, além do ouro, além da prata de Jericó, que pertencia ao tesouro do Senhor. Ele traz para si e leva para dentro do arraial. O povo perde, não ora, não consulta. Por fim, ele mentiu ao ocultar então os objetos debaixo da sua tenda, envolvendo a sua família nessa transgressão e envolvendo todo o povo de Deus nessa sua transgressão. Todos sofrem, todos perecem por conta da desobediência de um homem que não entendeu que se um pecar, todo o povo sofrerá essa consequência. Mas o mais grave da conduta de Acã foi ter tomado para si os objetos que deveriam ser consagrados ao Senhor. Então, toda vez que Deus separa ou santifica algo para si, Ele quer exatamente que seja para si. Quem quebra esta lei está se rebelando contra o Senhor, e por isso que recebe o juízo implacável de Deus. Quando nós falamos da importância da unidade do povo de Deus, irmão Christian, essa importância continua nos nossos dias de hoje? Sim, continua. Enquanto alguém peca ou falha, vive uma vida de irresponsabilidade cristã, com falta de entendimento do que significa unidade, a igreja de Cristo sofre, o povo de Deus sofre. E o povo de Deus, é por isso que a igreja precisa, a sua liderança precisa estar em constante oração, em constante meditação na palavra de Deus. É por isso que a igreja não pode deixar de orar. Sabe para quê? Para que Deus venha e fala aonde está o pecado, e para que a igreja corrija o pecado cometido, para que então a igreja receba o perdão de Deus, para que a igreja seja curada e o nome de Deus seja exaltado e glorificado. Que Deus nos abençoe e que Deus ilumine a nossa mente, que Deus ilumine o nosso coração, e que o Senhor faça com que nós tenhamos cada vez mais, se já temos, que tenhamos cada vez mais esse compromisso e essa responsabilidade de entendermos a importância da unidade do povo de Deus. Não vivamos uma vida a só. Entendamos que nós fazemos parte de um corpo, que é a nossa família, e que se eu cometer algo errado, se eu ferir falando de pecado, todo o povo de Deus, os meus irmãos, sofrerão as consequências. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ilumine, em nome de Jesus.
Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe nossos amados irmãos pelo Facebook, que o Espírito Santo continue falando em nossos corações.